Então, reiniciando, né? Isso. Eu sou aluno de Física Alexandre Montalvo Araújo, aluno de Física da UFAM, e estou agora no quarto período, né? Terminei o terceiro recentemente. Eu estou aqui para apresentar o meu trabalho de iniciação científica, cujo tema é Fundamento de Informação e Computação Quânticos. Este projeto teve como orientador o professor Dr. Moacir Aloysio Nascimento dos Santos. Bom, para início de conversa, esse é o programa da minha apresentação. Primeiramente, né, falarei sobre a quantização, né, a teoria da informação quântica, entre outras coisas. Depois disso, apresentarei alguns aspectos que foram aplicados na informação quântica. E que foi feito, enfim. Para início de conversa, a gente se pergunta o que seria a teoria da informação quântica, né? Então, estados quânticos possuem informações. E essas informações, e a área da informação quântica, serve justamente para dar características nessas informações, para estudar métodos para transmiti-las, para armazená-las e até para compactá-las também. Como está aqui nesse slide. Eu apresento a vocês agora a unidade mais básica, e foi a única que eu estudei, né, devido a alguns problemas, mas a única que eu estudei é a unidade mais básica da informática, que é o qubit. Como você pode ver, a base. Essa base, ela é o 0 e 1, que esse espaço de estados, vamos chamar de espaço de Hilbert. Bom, alfa e beta, nos estudos da mecânica quântica, esses alfa e beta são coeficientes de probabilidade. Então, esse estado aqui, ele pode estar em 0 e 1, e a probabilidade dele estar nesse estado será dado por alfa ou por beta, aplicando alguns testes que eu falei depois. Bom, o bit quântico ele tem uma diferença do bit clássico, que seria o que chamamos de princípio de sobreposição. Diferente, o diferente pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Seria isso. Bom, estudar informação quântica é interessante por quê? É interessante porque esse tipo de sistema realiza alguns cálculos, né, algumas computações muito mais eficientes e com mais rapidez também do que sistemas clássicos. Então, esses sistemas quânticos realizam computação de maneira muito mais eficiente. O que é uma vantagem para a gente, né, que queremos rapidez. Então, imagina um trabalho de 8 anos que você pode fazer, sei lá, em algumas horas. Então, essa seria a motivação para ter estudado. Seguindo algumas partes do cronograma. Então, iniciamos com álgebra linear, como você interno, água e espaço vetoriais com produto interno, transformações lineares também, né? Operadores, que estão aqui também, transformações lineares. E depois de tudo isso, né, e avançando um pouquinho mais, provamos também o teorema espectral, né? E estudei também um pouco sobre o produto tensorial, mas foi bem vago, não foi tão aprofundado assim. Exponencial de matriz e também a DO. Mas esses últimos tópicos não foram tão, digamos que, martelados, posso dizer assim. Bom, e conhecendo tudo isso, né, apesar porque eu não tinha nenhuma base, né, do que era, nunca tinha estudado isso. Na mecânica assuntos que eu apresentei aqui nesse slide. Essa foi a minha referência principal.
que foi usado nesse projeto. Bom, o principal resultado desse projeto é necessariamente o teorema espectral, né? Esse teorema espectral ele é aplicado na equação de Schrödinger, né? E essa equação de Schrödinger ela é importante justamente porque ela vai dar a evolução temporal de um estado específico. Então, só dando um spoiler do que vai vir depois. É claro, precisamos de alguns conceitos iniciais, que primeiramente será dada pela proposição 1. Que, dado um operador, né, um operador que ele está no espaço de estados, que é o espaço de Hilbert, existe um operador que é a iota estrela. Tá? Tal que o IV no espaço de estados, o produto interno de T de U com V é igual, né? Agora eu coloco o Tzinho para o outro lado da entrada, e ele já vem ser a minha T estrelinha, que é justamente chamado a adjunta de Hilbert. Então, é assim que é definido a adjunta de Hilbert. E agora a proposição 2, que ela diz o seguinte, né? Vamos supor que o espaço de Hilbert, que é H, esse Hzinho aqui tem dimensão finita. Né? Então, para cada base que é ortonormal junta, que é essa estrela, é definida como transporte conjunto. Então, seria isso, a proposição 2. Um exemplo simples que eu posso dar aqui é o seguinte. Dado o operador definido em C2 pela lei 2U mais V, U mais V. Aqui. Bom, a matriz dessa aplicação na base canônica é dada dessa forma. 2 e 1 e 1 e 1. O slide não passou para mim aqui. Ainda não passou, professor? Passou agora? Tá na proposição 1 ainda aqui. Para mim também não passou os slides, não. Eu ia comentar no chat agora. Poxa vida, peraí. É porque eu já tava no outro. Eu vou ter que interromper e compartilhar. Então, interrompi e agora eu vou compartilhar de novo. A janela só. Assim deve melhorar. Uma guia, né? Perdão, aqui sumiu aqui a opção já. Agora. E agora apareceu? Alguém pode me dizer se apareceu? Ainda não. Não. Alexandre, você pode fazer assim, você manda a sua apresentação para um dos colegas do PET ou manda para mim, que eu disponibilizo aqui. Abriu, ok. Eu tenho ela aqui no meu notebook já também, Abriu? Se você quer eu corrigir, posso passar por aqui também. Abriu, né? Abriu. Então, acho que eu perdi um tempinho aqui, né? Mas, tudo bem. Não, daí compensa, você ganha 2 minutos depois. Tava na proposição 1, né? Onde que parou? Até onde o slide foi, sim. Depois disso, a gente não viu. Tá, então... A proposição expliquei, né? A proposição 2, já que eu não estava aqui, eu vou explicar de novo. Bom, a proposição 2 nos diz que supondo que H tenha dimensão finita,
Então, a matriz T estrela é transposta conjugada desde que consideramos uma base ortonormal de Hilbert. Então, ela é transposta conjugada da matriz T. Da matriz T. Então, tira isso. Um exemplo simples do que seria a proposição 2, uma aplicação. Dada pela lei 2 mais V e U mais V, é fácil perceber que a matriz dessa base canônica é 2i e 1 e 1 e 1. Bom, utilizando a proposição 2, né, perceba que vou transpor essa matriz, ela é simétrica, né, e vou conjugá-la. No momento que eu conjugo, troca de sinal. Então, logo, calculamos a adjunta da aplicação, que vai ser dada por essa matriz e, consequentemente, a lei que apresento ali a vocês, que é menos 2i mais V. Definimos tudo isso, podemos definir o hamiltoniano. O que seria o autoadjunto? Ele é quando o operador adjunto é definido ele é um operador autoadjunto. Ora, mas por que eu estou definindo esse operador? Bom, porque ele é importante na mecânica quântica. Justamente porque o hamiltoniano corresponde à energia total do sistema. A energia mecânica total do sistema. Que relaciona a energia cinética com a energia potencial. Então, a partir disso, né, definimos agora o hamiltoniano e podemos agora enunciar o teorema espectral. Bom, no geral, ele é o seguinte: H, esse Hzinho aqui, um espaço de Hilbert completo e também de dimensão finita, né? H, o hamiltoniano definido nesse espaço, então o teorema espectral que é formado por autovetores do hamiltoniano. Ok, vamos prová-lo. Primeiramente, enuncio a vocês o lema 1, que ele diz o seguinte. Bom, considere o espaço de H. Né? W é H invariante, então, esse símbolozinho aqui, como ortogonal, também é H invariante. O que seria H invariante? H invariante seria que quando, dado de W, quando eu aplico esse elemento, ele continua em W. Então, se ele continua em W, é invariante. Então, indução, né? Então, será isso. Bom, por indução, considere o caso para n igual a 1. H está sobre C, algebricamente fechado. Logo, o polinômio característico, que é o polinômio que determina quais são os autovalores da minha aplicação, sempre tem raiz. Então, no caso de H, né? Se ele sempre tem raiz e essa raiz será os autovalores da minha aplicação, então se tem autovalores associados a ele. Logo, possui sempre autovetor. Que eu defini como unitário, né? Tá em A também. Bom, a dimensão é 1, né? Então, se a dimensão... Então, defino... Claro, porque tá sozinho. Então, isso aqui é uma base. Bom. Vetor é uma base de autovetores. Então, vale para cá mais um. Prova o teorema por indução.
A hipótese de indução ela é a seguinte. A dimensão de V, que é o espaço de Hilbert, é K. Existe uma base ortonormal para esse V, formada por autovetores de H. Né? E também vamos construir essa demonstração a partir de que, supondo que a dimensão base ortonormal de Então, primeiramente, seja W, né, que é o subespaço gerado por esse V, sendo V um autovetor unitário. Ora, queremos provar que ele é H invariante. Bom, ele é H invariante por quê? Dado um certo U que pertence a W, o H aplicado em U, né, sendo que U pertence a W, vem ser uma combinação linear, né, desse V, que eu considerei como sendo alfa V. Ora, H é linear, já que é um operador linear autoadjunto. Então, o alfa vai para frente. E agora fica o H se ele é um autovetor, então o resultado dessa imagem será um múltiplo de V. Logo, ele pode ser escrito como uma combinação linear de V e, portanto, está em W. Né? E pelo lema 1, se W ele é H invariante, como acabamos de verificar, então o W ortogonal também é. Definimos agora o H nesse W ortogonal, né, que é um operador autoadjunto. Fica bem definido. Então, mas qual que seria a dimensão desse ortogonal? Seria justamente K. Justamente porque o espaço de Hilbert tem dimensão K mais 1. Ah, mas como? Como assim? Porque existe um resultado em que, por construção, né, como supomos anteriormente. Bom, pela hipótese de indução, então tem que existir uma base ortonormal formada por autovetores que eu defini como sendo beta igual a V1 até VK. E agora, construindo, né, isso, seria necessariamente agora uma base beta-linha, que, construindo com o ortogonal, né, que é o W ortogonal aqui, e o meu Vzinho, né, que é do W. Esse conjunto, que é uma base, né, ele gera todo o espaço de Hilbert. Logo, é uma base ortonormal formada por autovetores do Hamiltoniano. Então, justamente, provamos que existe essa base. Ok, sabemos agora mostrar para compreender melhor, né? Mostrar aplicando a informação quântica. Então, eu já falei isso, né? Que ele é o estado no espaço de estados e tal. Bom, aplicando testes, como eu já disse anteriormente, o estado pode estar em 0 ou pode estar em 1. Em 0, ele pode estar com probabilidade de módulo de alfa ao quadrado, né? Esse coeficiente aqui. E está em 1 com probabilidade de módulo de beta ao quadrado. Bom, então essa é uma preparação para aplicarmos na equação de Schrödinger, né? Que a equação de Schrödinger, ela vem ser ela é digamos que um modelo para dar essa evolução temporal. Alexandre, 2 minutos. A equação de Schrödinger. Tá? 2 minutos. É dado por isso. Ok. Formada por autovetores, né? Em que a matriz nessa base beta formada por autovetores
será dado por essa matriz, onde os coeficientes, essa matriz diagonal, onde os coeficientes aqui na diagonal são os autovetores dessa aplicação. Bom, e aqui, né, para ilustrar, vamos agora dar um pequeno exemplo. Seja esse hamiltoniano aqui, Hz é um número real e x é essa matriz de Pauli. E o estado inicial é dado por essa forma. Veja só. Olha, 0 é esse vetor. E 1 também é esse vetor. Bom, note que essa matriz tem alto valor, Hz, com multiplicidade 2. Bom, a matriz será dada dessa forma, né? Que é esse meu φ de t, com esse vetor. Definir aqui esse meu ômega como sendo 2z. Mas eu coloquei isso justamente por quê? Porque essa rotação aqui, ela é uma coisa que a gente chama de esfera de Bloch. Ou seja, você tem interpretado como a esfera de Bloch. Uma esfera. Olha só, temos um fenômeno quântico, temos aqui um estudo quântico que pode ser visto no R3, né? Pode ser projetado, entre aspas. Então, é isso que é importante. Alexandre, o tempo esgotou, mesmo com o tempo extra que eu te dei. Se puder finalizar, por favor. Então, concluindo agora, né? Bom, esse projeto iniciou o estudante a teoria da informação quântica, desenvolvi várias ideias relacionadas e também estudei alguns tópicos relacionados. Tiveram alguns problemas, mas foi isso que eu tenho para apresentar. E é isso, acabei. Obrigado a todos, né? Essas são minhas referências. Obrigado a todos. Obrigado ao FNDE pelo custeio. Obrigado ao PET pela oportunidade. Ao professor Moacir pela orientação. É isso. Tá certo. Então, obrigado, Alexandre. Vou passar a palavra, então, para a banca. Então, vou chamar o professor Francisco de Nola mais uma vez, por causa que ele ficou junto com o professor Lúcio, responsável por fazer a análise do teu trabalho. Professor Francisco, por favor. Opa, estamos aí. Bom dia mais uma vez, pessoal. Bom dia aí ao aluno, ao Alexandre, e ao professor Moacir, né, o orientador dele. Bem, eu tinha feito aqui as anotações, né, fiz as anotações relativas ao trabalho escrito e algumas coisas que eu queria perguntar, né, da apresentação que eu achei que ia conseguir, assim, ir além um pouco do trabalho escrito, por vários motivos aí que a gente viu, né, bem complicada a conexão do colega, né, e aí a apresentação ficou praticamente igual ao trabalho escrito, não teve nenhuma extra, né. E é uma pena, porque, por exemplo, essa parte que ele fala aí no final, que é da esfera de Bloch, né, tudo mais, são coisas bem interessantes para. Aí eu pensando como físico, né, assim, se pensando na física, saindo de um trabalho 100% matemático, né, porque esse foi um tratamento aí de uma álgebra só, né, foi aí bastante coisa de álgebra, né, um trabalho sobre álgebra, mas obviamente daí no contexto das funções e operadores aí que são utilizados na mecânica quântica, né, e que no final, assim, né, tanto no trabalho escrito quanto na apresentação, não ficou claro em nenhum momento, na minha opinião, pelo menos pelo que eu li, e pelo que eu vi de novo, assim, na parte também, o como que isso aí poderia ser útil para a parte da informação quântica mesmo. Lá, obviamente, a gente falou do qubit, né, dali da superposição de estados e tudo mais, né, da probabilidade, como se diferencia da parte clássica, das áreas tradicionais, mas eu acho, como um físico, assim, né, valeria bastante a pena mostrar algum exemplo de alguma coisa, né? Poderia poupar um pouco mais. Poderia manter, inclusive, a parte da álgebra, mas poderia ter entrado na parte de aplicações e exemplos, né? Eu queria aqui falar sobre a estrutura do trabalho, né? Conforme foi passado para a gente, o aluno teria que desenvolver uma parte escrita, e o trabalho teria que ter um formato de padrão de artigo, né? Como eu falei para o trabalho do aluno anterior, que tinha aquela estrutura visual, né, daquela em 2 colunas, com um resumo e tudo mais, esse trabalho ele já não foi, ele não seguia esse formato, né, ele já está mais como um formato tipo de uma monografia, um trabalho de TCC e tudo mais.
Então, como isso não foi, como foi no passado que deveria ser nesse formato, eu acho que então ficou uma parte negativa aí, né, nesse aspecto aí da estrutura de como era para ser o trabalho escrito, não seguiu aí uma demanda, né, uma recomendação do professor Igor aí, né, do PET, eu acho que deve ser algum padrão aí, de estrutura do trabalho escrito, então não atendeu isso. E nesse trabalho escrito, além de não ser ainda no formato de artigo, né, pecou ali na escritura coisas simples, como, por exemplo, numeração de páginas, né? Não estava com as páginas, não tinha um número, a gente não sabe qual a página. Se imprimir esse trabalho e jogar assim, né? Você tem que tomar um cuidado, assim, de ver direitinho o texto, para ver qual vai fazer assim, link na segunda parte e tal. Não tem numeração de página. Do jeito que eu entendi, né, que eu estou acostumado a ver, elas vão sendo colocadas, né? Ou você faz um padrão que você faz em ordem alfabética e tudo mais, ou você faz um padrão na ordem de aparição, que elas vão aparecendo e você vai numerando, né, da ordem, desde a primeira citação que você faz até a última, e depois você vai podendo referenciar ela se necessário for, né, caso seja repetido. Então, as referências estão fora de ordem também, tá? E na primeira parte, logo na introdução, né, que eu achei super enxuta, né, poxa, tem bastante coisa que poderia falar aí no contexto do título, né, você fala a palavra computação quântica e tudo mais, e você falou aqui na apresentação, né, uma coisa bem interessante aí, tal, de processar informações em tempo menor, né, isso deveria ter sido explorado, pelo menos no contexto de uma introdução para o trabalho escrito, né, para ficar assim, como um documento para posteriori, não ficou muito enxuto. Então, naquela parte ali que você colocou, deixa eu até lembrar aqui, você já começou como a referência 4, né? A primeira citação já era referência 4, né? Aí estava fazendo aqui sobre a generalização da teoria da informação de Shannon para o domínio da mecânica quântica. Muitas questões que a motiva são similares às da teoria de informação padrão, né? Aí são 3 itens que você colocou: que é incerteza, qual é o melhor método para enviar informações através de um canal, como garantir que as informações sejam enviadas de um modo seguro. O que seria aí esse canal, que é a pergunta que eu queria saber, né? O que seria esse canal? E no contexto aqui dessa abordagem toda de mecânica, dessa tua matemática que colocou, né? Os operadores, mas como é que eu poderia representar? O que seria um canal nesses teus objetos aqui? Né? Ou é um operador, é a função de onda? O que ele seria aí? Primeira pergunta que eu faço. Então, você poderia repetir porque travou muito, eu não entendi. Tá. É a seguinte, na apresentação, no seu trabalho escrito, na introdução, tem lá uns 3 itens, três questões principais que você está colocando, né? São similares à teoria da informação padrão. Então, contexto aí. Tem o que é incerteza, qual é o melhor método para enviar informações através de um canal e como garantir que as informações sejam enviadas de modo seguro. Então, só queria saber aqui da pergunta 2, né, desse questionamento 2 que você coloca. Vou colocar até aqui, né, essa pergunta aqui. Qual é o melhor método para enviar informações através de um canal? O que é um canal? O que seria um canal? Essa né, de acordo nessa sua abordagem que você colocou, né, de funções. Você tem os operadores, né, essas matrizes aí, e as funções de onda. O que seria, eu quero transmitir uma informação no contexto de mecânica quântica, o que seria esse canal? Tem alguma explicação, alguma coisa do tipo? Tá, o microfone está desligado, Alexandre. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Então, tá aí uma coisa que eu queria muito ter estudado mais aprofundado, né? Que seria a parte física. Porque, como você disse, foi muito a questão... Foi muito álgebra, né? Foi muito questão de álgebra e eu vi pouco de questão de física em si.
Então, assim, eu não saberia, digamos que falar sobre isso aí, apesar de eu ter visto muito pouco, eu lembro de ter visto isso, mas eu não, sinceramente, não lembro agora o que seria Seria essa. interessante mesmo, né? Como eu falei, pelo menos na introdução, se fizesse uma introdução, né? Uma contextualização de coisas bem atuais, né? Você tem aí, por exemplo, tem um novo computador quântico que a Google, não sei o quê, né? É atual, é muito atual isso aí, né? Eu sempre gosto de falar, toda vez que falo de computação quântica, aí eu lembro que eu estudei isso aí lá para o meu exame de qualificação, não sei o quê, e lá era só um detalhe, era uma parte, uma pequena parte, né? Um pequeno grupo de estudos que usava em uma pequena área da física, né? Estudando lá o pessoal de ressonância magnética, que usava aquele sistema físico como o processador de informações dele lá, né? Tipo de radiofrequência e tal. E ali eles conseguiram. Provavelmente esse do Google não é assim, é outra forma, é outro hardware, né? Aí, provavelmente, se eu fizesse uma pesquisa sobre isso, eu acho que naturalmente sairia as respostas de saber que é um canal, né? Esses seus objetos que você está colocando aí matematicamente, provavelmente eles seriam o paralelo, né, do mundo físico real, porque você precisa fazer as medições reais ali, né? Mecânica quântica tem todas as funções que é um espaço complexo, mas para os observáveis são reais, né? Então tem que saber, teria que saber dizer quais seriam essas grandezas que eu poderia fazer a medição mesmo para poder colocar uma informação lá, fazer um processamento e tirar uma outra informação, ou transmitir informações, esse contexto de teleporte, quântico também, né? Tem tudo a ver isso aí com todos esses operadores que estavam colocando aí. Tá? Então, essa era a apresentação da toda a introdução. Ainda falando de estrutura, né, eu anotei aqui, de trabalho, as equações, né, não estão enumeradas, né, de forma geral, então, mais outra coisa que eu precisaria, como eu falei, que eu pegasse o seu trabalho, imprimisse, tá? Tirasse da ordem, assim, ia ser difícil a gente colocar ele numa ordem, não ter numeração na página, né, e a gente não teria como ver a sequência, porque nem as equações são numeradas, né? Então, cara, isso tem muito importante. A gente fez um trabalho de álgebra aí, matrizes, equações, espaço, né, foram colocados umas etapas, mas não tem numeração nas equações. Não é, isso a gente vê que não é bobagem, é importante, né? Bem importante essa parte de numerar as equações, né? E a parte mesmo de informação quântica, né, que tu colocou, ficou ali no finalzinho. Como foi na tua apresentação, como eu falei, né? A tua apresentação ela ficou bem fidedigna e bem fiel ao trabalho escrito, né? E aí eu acho que valeria, como não colocou no trabalho escrito, por exemplo, a figura da esfera de Bloch, poderia ter colocado aqui. É uma coisa que se tu colocar no Google, assim, esfera de Bloch, tu acha rapidinho a bolinha, assim, né? Aqui tem os eixos, assim, que seriam os estados 1 e 0, né? Aquele catzão 1 e 0, e um vetor qualquer que seria esse estado teu psi aí, seria uma superposição, seria tipo uma análise de álgebra que está fazendo um vetor, né? Uma soma dessas componentes. Valeria bastante a pena para melhorar. Quando você coloca, ainda mais eu que estou falando como físico e uma pessoa que gosta de desenhar, gosta de ver figura, valeria a pena. Isso é uma coisa que enriquece bastante, sabe? Então, como não teve trabalho, não teve alguma coisa que tu calculou e fez usou algum método para obter algum resultado, né? Tem uma proposta de calcular alguma coisa, medir. Vou fazer meu gráfico aqui que vai resumir uma conta que eu fiz. Como ele estava mais informativo, essas representações, né, em imagens valem muito. Às vezes, uma imagem que você coloca no seu trabalho, né, vale mais do que 3 páginas de conta para uma pessoa que esteja olhando aquele assunto pela primeira vez. Né? Então, essa esfera de Bloch, se colocasse, por exemplo, o Jean Henrique seria bastante uma pessoa que tem uma noção básica de álgebra, que sabe como é que um vetor escrito, né, a álgebra básica, ele tenderia a entender um pouco melhor como que seria essa ideia de superposição de estados. Né? Essa esfera não é no estado no espaço real e tudo mais, falaria isso, né? Acho que valeria bastante a pena, tá? Eu não posso nem, assim, a apresentação ficou bonita, né? Ficou bem padronizada, né? Para um tipo de apresentação normal. Teve a questão do tempo, mas ainda também, principalmente no teu caso, teve essa questão da internet que eu acho que atrapalhou bastante aí a conexão. A gente fez aí um esforço, né? O professor Igor concedeu aí um tempo adicional para poder completar a sua fala. Né? A gente entende isso claramente, né? Vale o esforço do aluno desse que está aí, né? Não, pelo que eu estou vendo, está num ambiente
mas onde a internet talvez não seja tão fluida, né? Tem alguma dificuldade e tal. Então, a gente leva tudo isso em consideração, tá? E eu acho, como eu falei, eu acho que tem bastante exemplos assim que você poderia ter colocado, aquele seu resultado final, por exemplo, daquele estado completo, assim, com os seus coeficientes, que tem os cossenos ali da vida. Valeria muito a pena você ter colocado algum exemplo assim, bem simples, né, que existe aí de algum tipo de algoritmo quântico, né? E o pessoal fala que tem coisas bem estabelecidas aí na literatura, né, que usa todas essas matrizes que tu colocou, né? Você colocaria essas matrizes, como é que eu posso inserir informações, né? Quando você fala a palavra computação, né? Tem a computação, ela é uma palavra que significa algum tipo de cálculo, né? Um processamento de informação, uma lógica que você colocou os fundamentos dela aí, com certeza. Mas quando você coloca um exemplo, eu acho que faz um casamento bem mais interessante. E como se trata de um trabalho de final, um trabalho final já é uma coisa que teoricamente teve um tratamento, teve um tempo de discussão, né? Eu acho que faltou isso daí, tá? Então, na minha opinião, é um trabalho que ainda pode ser melhorado, tá? Mas que se de fato essa parte da matemática você pegou bem aí, essa parte matricial, né? Mesmo abstraindo assim que não seja, que você não quiser associar diretamente com propriedades da física e com observáveis da natureza, isso é importante para a sua vida como estudante de exatos num todo, né? Entender bem essas operações que você faz com matrizes, tudo mais, isso daí é super importante, vai ser útil em outras áreas aí também, né? Você vai trabalhar com tensores aí, alguma coisa do tipo, essas coisas vão valer bastante. Bom, então, como eu estava falando aí para o Igor, hoje eu tô mais light, estou bem maternal hoje, não estou paternal, eu vou terminando aqui minhas questões, né? E assim, eu acho que vale a pena dar uma melhorada só no trabalho escrito, tá? Rever essa parte aí. E, obviamente, né, tem questão do seu orientador, ele pode sugerir também outros, procurar, né, ajudar você a procurar esse tipo de aplicação. Na verdade, não sei nem se às vezes você tem uma proposta que era só falar da matemática, então pronto, é realmente só falar da matemática, só da álgebra, né? Mas com a palavra que você coloca no título, ela chama, assim, né? Ela tem um atrativo, assim, então tem que, às vezes, tomar um cuidado. Ou especifica mais no título, né? Alguma coisa. Não, vamos falar só da matemática e tal. É só isso mesmo. Parabéns aí. Parabéns pelo esforço também, pelo empenho aí de estar fazendo aí a sua apresentação, né? A gente aqui em todo esse contexto. Volta aí para o Igor aí, braço. Obrigado, professor Francisco. Alexandre, quer fazer alguma consideração rápida para poder passar a palavra para o professor Lúcio? Gostaria de considerar, né, que obrigado, professor, pelas palavras, né? Como o senhor disse, faltou muita coisa. Tiveram algumas dificuldades, né, ao decorrer do bem estável, bem ruim. 4, então, algumas coisas aconteceram e é isso aí. Obrigado pelas palavras e estou considerando todas. Tudo bem. Professor Lúcio, por favor. Então, bom dia, Alexandre, bom dia, professor Moacir. Né? Eu acho que é a segunda vez que a gente se encontra por aqui. Acredito ter avaliado, né, o seu primeiro pré-projeto desse trabalho. Evidentemente, com a experiência que a gente tem, é possível tentar entender o que aconteceu, né? Eu vejo que o projeto tem algumas dificuldades, a parte escrita, ela realmente parece que foi feita em cima da hora ali, para cumprir o prazo, né? E dando uma olhada nela, a gente percebe que alguma coisa aconteceu nesse projeto. Lembrando que, quando a gente analisa aqui, né, não é tão o resultado, né, como o aluno estudou, que é o mais importante para a gente, é encaminhá-lo na iniciação científica. Isso realmente tem algo mais metodológico, né, numa aprendizagem metodológica que, de fato, na graduação a gente fica meio longe de como faz a pesquisa, de como faz o fichamento, de como organiza a pesquisa, a coleta de dados, como é que você vai apresentar na monografia, qual a estratégia que você vai usar. E foi interessante eu estar aqui nesse momento,
porque eu vou falar uma coisa para você, Alexandre, eu também tinha esse mesmo pensamento que você tem na hora de apresentar, né, com essa preocupação de construir, né, de ser autocontido na hora de falar. E isso é problemático. Em algum momento da nossa formação, a gente entende que isso, por mais que seja empolgante mostrar aquilo que a gente tem aprendido, do ponto de vista da apresentação, ela não se torna fluida e ela se torna muitas vezes desinteressante. Então, a primeira observação que eu faço para você é que você vai falar sobre informação quântica ou computação quântica, você precisa considerar que a álgebra linear já passou, né? E que você pode, sim, em algum momento, por exemplo, na hora de construir o qubit e passar de lá para diante, ir fazendo algumas anotações, né, comentários sobre a álgebra linear, né? Mas se você tentar construir todos os prolegômenos para chegar até lá, você vai despender muita energia e o camarada que vai ler isso aí, ou ele é um aluno de graduação que não quer saber muito disso, ou ele é uma pessoa que quer avançar um pouco mais lá para a informação quântica, não vai querer ficar preso nessa parte de álgebra linear, né? Porque ela já é quase que um pré-requisito para a construção da linguagem, né, matemática que você precisa. A gente aqui observou você tentando construir o espaço de Hilbert, aí, né, tudo aquilo que a álgebra linear coloca, apesar de que existe ali uma consideração sobre dimensão infinita e tal, mas eu acho que essa estratégia ela não é a melhor estratégia. Eu acho que até o Portugal ele não parte, né, para essa. Tem dois principais que eu também usava no curso que eu ministrava. Se eu não estou enganado aqui, se eu não estou trocando, tem um que é computação, informação quântica. São 2 livros do IMPA, né? E a maneira é sempre uma coisa mais direcionada do que o outro livro de mecânica quântica. E ali também tem aquele problema de você estar no formalismo basicamente, formalismo de Dirac, baseado no formalismo sentido ou não nesse processo, né? Então, para você chegar no final e falar sobre informação quântica, a caminhada é grande, porque envolve tanto vamos dizer assim, essa familiaridade com essa ferramenta, porque não esgota apenas ali na parte da álgebra linear inicial, você parte para produtos tensoriais, para construir, né, outras coisas, depois portas também, que vão passar por produtos tensoriais também, que vão operar ali dentro, né? E aí depois você vai construir circuitos e vai abrir os canais ali onde a informação passa ou não passa, e assim por diante, e aí você vai ver as portas e tal. Então, é um caminho que é necessário certa retidão, né, para entrar lá, né, e também escolher a maneira com que vai apresentar. E se ocorrer alguma falha nesse processo, né, eu ia perguntar para você está em que período mesmo? Pode fazer assim com a mão aí, se não der para falar, né? Travou aqui, Igor? Estou vendo, parece que travou de vez. Ele está no 3º período, professor. 3º período, Parece né? que travou. Eu imaginei, porque, de fato, um aluno do 3º período, para seguir nessa linha, né, para estudar, né, a informação quântica e depois falar sobre ela, é um caminho tortuoso, um caminho que, vamos dizer assim, gastaria bastante energia e tempo, né, para que ele conseguisse fazer um trabalho redondinho, assim, né, para que tivesse familiaridade. Eu mesmo, em alguns PIBICs iniciais que eu tive, eu olhei para o PIBIC assim no final e disse, olha, a gente chegou onde deu para chegar, né? Mas quanto à estrutura do trabalho, eu vou fazer logo a minha consideração que revisão da biografia não é a mesma coisa do que os prolegômenos matemáticos, tá? Revisão da biografia tem a ver com o quanto de material você pegou, né, para estudar e construir o seu trabalho.
Então, o que tem aí no mercado falando sobre introdução, né? E aí você faz os comentários ali, identificando. E depois você diz assim, olha, eu quero apresentar aqui uma introdução matemática, né? Aí um outro capítulo, né, do que vai ser necessário para isso. Inclusive, você pode dizer para o leitor assim, se você precisar ler, leia. Se não, você pode ir para o outro capítulo, capítulo 3. E é isso que ficou faltando na sua apresentação, que você poderia muito bem ter pulado e iniciado pelo qubit. E você poderia dizer, olha, para quem já conhece a noção de vetor e tal, né, tanto que tem uma hora que você chama ali o coeficiente de probabilidade, e isso também faria parte dos prolegômenos a ver com a notação de Dirac, né? Então, se você vai tentar fazer autocontido, e ainda mais numa apresentação de 20 minutos, não dá. Então, justamente eu fiquei com essa dúvida, né? Talvez você e o seu orientador possam dizer o que aconteceu ao longo desse trabalho, e isso serve de lição, né, para todo fazer, né, que tem que realmente você por ter aceitado. Oi? Travou um pouquinho. Travou? Travou um pouquinho. Essas últimas considerações deu uma travada, não deu para ouvir. Travou de novo. Oi, tem alguém me ouvindo aí? Agora sim. Ah, tá. Tem, professor, estou ouvindo. E esse trabalho é um desafio grande tentar fazer isso, e eu acredito que você pode seguir aí o seu caminho e tentar, vamos dizer assim, organizar melhor essa ideia, né? Sem essa sensação de ter que fazer uma organização preliminar muito avançada, né? Porque aí ela, tipo assim, fica muito custoso o camarada ler e apreciar. O cara diz, mas eu quero saber da informação quântica, como é que a gente vai começar a organizar? Porque a álgebra linear, ok, né? Então, é isso que eu queria comentar, né? Nem vou fazer uma pergunta e tal, vou deixar vocês aí explicarem o que aconteceu. Alexandre, se quiser falar alguma coisa? Então, realmente, como eu não tinha... Já tinha feito álgebra linear, né, na faculdade, mas não nessa linha de informação quântica, que, na verdade, eu nem sabia, né, que essa área existia. Aí, conversando com o professor Moacir, ele deu essa ideia. Não mesmo, foi porque eu estava em Manaus, né, tinha até mais concentração para estudar essas coisas. Aí, quando foi... Então, aí eu passei por alguns perrengues, digamos assim, porque aí eu voltei aqui para uma cidade chamada Maturá, né, que é a minha cidade. E aqui que, digamos que eu não conseguia mais render, né? Algumas coisas saíram um pouco do controle, né? Não tinha mais organização, e aí acabou que o projeto, depois disso, começou a desandar um pouquinho. Um pouquinho não, muito, né? E é isso, mas acredito que foi muito válido, né? Ganhei uma experiência que, com certeza, na próxima vez não vai ser, digamos que, melhor. E é isso. Obrigado, Alexandre. Gostaria de passar a palavra para o professor Moacir, que está presente. Gostaria de fazer uma consideração, professor. Então, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o comentário dos colegas que visam enriquecer o trabalho. Então, a primeira coisa, eu acho que realmente houve um erro de título, né? Talvez o título deveria ter sido Aspectos Matemáticos da Informação Quântica. Também gostaria de parabenizar o Alexandre pelo trabalho, tá? Então, assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado da forma de falar, né? Porque pode parecer para os outros alunos que o Alexandre ou não trabalhou, ou alguma coisa assim, né? Porque teve alguns comentários, mas, assim, o Alexandre trabalhou muito. A internet do projeto foi essa aí que vocês viram o tempo todo, né? E a ideia do projeto, eu vejo que a iniciação científica na matemática e na física, né, isso está sendo
muito enriquecedor para a minha formação contínua como professor, né? É muito diferente, né? Então, por exemplo, há iniciações científicas na matemática, né? Eu conversei com vários colegas quando eu comecei, né? E o que eu fiz também, eu fiz 3 PIBIC na graduação, né? A primeira iniciação científica costuma ser assim, faça curso tal, mais avançado do que você está acostumado a fazer. Então, a proposta dessa iniciação científica, né, do Alexandre, a ideia era fazer um PIBIC, né, mas aí ele entrou no PET no meio e aí a gente migrou para o PET, era dar uma formação matemática mais sólida para ele, né? Então, assim, ele estudou muita álgebra linear pesada, né? Então, ele leu o livro do Hoffman, que é um livro pesado, aprendeu, né, o que é um operador linear, fazer conta com produto tensorial. Então, assim, é um trabalho duro, né? Às vezes ele ficava, sei lá, uma semana e me perguntava, professor, como é que sai dessa equação e sai para outra? Eu falava, então, fica mais 2 semanas tentando entender, e aí depois que você tentar entender, trabalhar muito, você me pergunta de novo. E aí a gente foi assim, então eu acho que, do ponto de vista matemático, teve um ganho muito grande, né? Eu acho que para a formação de ciências exatas, a álgebra linear é essencial para qualquer aluno saber álgebra linear direito. Tanto que até na matemática a gente está com uma ideia agora, né, de os alunos que vão fazer pós-graduação em matemática terem que fazer o curso de bacharelado em álgebra linear, porque o curso de álgebra linear de bacharelado, porque os alunos, muitos estão chegando no mestrado sem saber álgebra linear. Não sei como é que é o caso da física, né? Mas na matemática está acontecendo, tanto que a Unicamp, o INPA, eles estão colocando curso de álgebra linear no mestrado. Então, se você entrar na página do INPA hoje, né, eu tenho um primo que está fazendo mestrado no INPA, no primeiro período ele faz álgebra linear, porque ele não sabe. Então, desse ponto de vista, eu acho que vai ser muito grande, vai ser muito enriquecedor para o Alexandre, né? Ele já tem essa bagagem, né? Ele já tem ele basicamente fez um curso de álgebra linear do bacharelado em matemática, que os alunos costumam fazer no último período da graduação. Então, quanto ao formato do trabalho, eu não recebi nenhuma informação. Na verdade, eu questionei o Alexandre, eu perguntei ao Alexandre, tem algum formato que tem que ser? Porque eu fiquei na dúvida, né? E ele falou comigo, não tem. Aí só no último dia, faltando 10 minutos para entregar o trabalho, ele me falou que os outros colegas estavam entregando o trabalho no formato de artigo, né? Aí não deu tempo realmente para mudar e também, né, eu entreguei do formato que eu tenho, né, da minha iniciação científica, do que o pessoal da matemática faz, e etc, né? Outra coisa, né, realmente os comentários foram muito bons, a questão da numeração de página, eu acho que foi uma questão de internet, né, foi no último dia, eu falei, Alexandre, eu não sei por que está dando problema na numeração de página, eu estou vendo aqui, eu tentei corrigir o que você me mandou, mas corrige aí. Mas eu acho que ele acabou enviando sem corrigir, mas realmente eu tinha alertado. E a numeração das equações também é importantíssimo. Concordo com o colega também, né? Concordo com todos os comentários. Outra coisa interessante também é da esfera de Bloch, né? Realmente esse final, igual, por causa do tempo, né? Acabou que ele estudou muito pouco de informação quântica. E eu concordo plenamente com o colega que faltou essa figura, né? A figura para explicar a esfera de Bloch, né? Melhoraria muito a apresentação e vai melhorar muito o trabalho escrito, né? Uma coisa que realmente passou despercebido, foi uma falta de atenção minha, né? De ter alertado o Alexandre, mas é uma ideia muito boa, né? Realmente, até porque a esfera de Bloch não é algo trivial, né? Porque, então, por exemplo, né, quando a gente vai estudar a esfera de Bloch é uma esfera formalmente no C2 complexo, né? Complexo cartesiano com complexo. Então, ou seja, se você fazer uma identificação, ela é uma esfera no R4, né? É uma S3, né? Que a gente nem consegue visualizar, né? E aí, por que chama de S2? Por que é uma esfera? Por que quando você joga na internet, você tem lá uma esfera de Bloch? É porque você olha para a fibração de Hopf disso. Só que isso é um conceito de topologia extremamente avançado. Então, nas nossas discussões com o Alexandre, né? Talvez isso também foi uma coisa que a gente pode melhorar da próxima vez. Às vezes a gente ficava muito nesses aspectos matemático, né? E faltou um pouco, talvez. Não que faltou um pouco, né? Eu acho que faltou mudar o título do trabalho. Né? Eu acho que faltou colocar aspectos matemáticos da informação quântica.
Tá, então, quanto a isso, né, eu queria parabenizar o Alexandre, né, queria deixar claro que a proposta do trabalho era matemática mesmo, e eu acho que ele conseguiu alcançar. O livro que foi usado foi o livro do Marcelo Terra Cunha, que é um livro do INPA, e Alexandre estudou o livro até o capítulo 6, que é até a parte de mecânica quântica de 2 níveis. Eu acho que para um aluno de terceiro período de graduação está excelente, acho que é um trabalho excelente, assim, eu mostrei para alguns colegas de matemática, eles gostaram. Eles até falaram, olha, se ele está sabendo tudo isso aí, ele já pode ir para o mestrado em matemática hoje, fazer um mestrado em física matemática, ele vai estar melhor que muito aluno que está no nosso mestrado aí. Então, assim, né, só deixar claro que o Alexandre trabalhou muito, que do ponto de vista matemático, o trabalho dele é muito bom. No entanto, eu concordo que faltou esse erro de comunicação, né, de primeiro, né, talvez mudar um pouco o título também, né, e também fica o aprendizagem, né, talvez seja até interessante para o Alexandre agora fazer um PIBIC na física, né, para ele ver essas nuances, né, ver como que se escreve um artigo na física, que é um pouco diferente do que eu estou ensinando ele, etc. Mas, assim, numeração de páginas, numeração de equação, colocar a esfera de Bloch, tomar mais cuidado com a revisão bibliográfica, né, são coisas que dá para melhorar, sim, no trabalho, e eu agradeço muito aí a questão da sugestão dos colegas, tá? Então, Alexandre, muito obrigado aí pelo trabalho, e, assim, você foi guerreiro, né? Às vezes as nossas orientações iam até 11 horas da noite, porque a gente começava às vezes 5 horas da tarde, aí eu estava falando meia hora, quando eu olhava no visor, a internet do Alexandre, o Alexandre não estava lá, eu estava falando 40 minutos para ninguém, né? E aí isso aconteceu muito, né? Então acho que é isso, parabéns, continua trabalhando duro, eu sei que você vai. Eu já dei alguns puxão de orelha também, né? Teve umas coisas que precisa melhorar aí, principalmente questão de informação, passar a informação para o orientador mais rápido. Mas é isso, tá, Alexandre? Parabéns, obrigado, colegas, pelas intervenções aí. E é isso. Eu passo a palavra agora ao professor Igor. Obrigado, professor Moacir. Obrigado, Alexandre. Então, nós finalizamos agora a apresentação dele. Vamos para a próxima. São exatamente 10h59.